Bem-vindos a mais um episódio do TataCast Mulheres 4.0, um podcast voltado para nós, mulheres 40+, que temos esse desafio de equilibrar todas essas nossas funções, esses pratinhos no nosso dia a dia. E aqui é um podcast onde você vai encontrar informações, acolhimento, para que a gente possa dividir, trocar experiências e nos ajudar cada vez mais, porque mulher precisa mesmo desse apoio entre mulheres. Bom, eu sou a doutora Thaís Berti, sou dermatologista do estilo de vida e especialista em mulheres 40+. E hoje, minha convidada muito especial, doutora Priscila Raime. Doutora Priscila Raime é ginecologista e obstetra especialista e também especialista na parte de hormônios, né? Reposição hormonal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Pri sobre, né, as alterações que a gente tem após os 40, que eu não sei vocês, mas eu tenho sentido bastante isso. Bem-vinda, Pri. Obrigada, tá? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu sou apaixonada, embora eu ainda não esteja, né, na faixa etária dos 40+, eu me especializei nessa área e hoje é o meu foco principal de atendimento, o meu consultório é 95% de mulheres nessa fase 40+. E é uma fase, é um marco, né, Pri, na vida da mulher. Eu sei que eu sou um pouco repetitiva em todos os episódios que a gente fala, que é um marco porque realmente é um marco na vida da mulher. Então, você que fez 40, começou a sentir umas alterações, ou mesmo a maneira de pensamento, é muito comum, né? Então, Pri, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre essa fase. 40+, a gente está, sim, no climatério, né? Muito provavelmente sim. Climatério é muito difícil da gente realmente colocar um marco nessa vida, assim, da mulher dizer você está no climatério, porque não existe um diagnóstico laboratorial preciso. E eu sei que isso é muito importante para a maioria das pessoas. A maioria me pergunta assim, mas onde está aqui que eu estou no climatério? Né? E não existe um marco totalmente preciso nos laboratórios, porque os nossos hormônios eles oscilam muito ao longo da vida toda. É só a gente pensar no nosso ciclo menstrual. Né? Por conta disso, quando a gente faz um exame, a gente faz uma fotografia daquele dia e daquele horário. E isso está realmente refletindo o que está acontecendo no seu corpo naquele momento e não em todos os dias. Diferente, por exemplo, quando a gente dosa um hormônio da tireoide, que é muito mais estável. Os hormônios sexuais, não. Então, climatério, a gente define mesmo como essa fase de alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher, mas muito mais pela clínica, pelo que está acontecendo com ela. Certo. E então, assim, o que a gente pode esperar dessa fase? Porque, eu vou te falar bem a verdade, quando eu fui na minha médica, que eu amo de paixão, e ela falou, você está no climatério, eu falei, o quê? Você tá doida? Não tô, não. É um choque de realidade pra gente, né? Eu acho que é um choque porque ainda existe aquele tabu de que chegar próximo da menopausa ou chegar na menopausa é uma coisa muito distante da vida e é como se fosse o final, o ladeira abaixo que se falava antigamente. Graças a Deus a gente está tentando modificar isso, né? Mas a fase do climatério, ela tem diversas apresentações. A mulher pode começar a ter uma irregularidade de ciclo menstrual ou não, né? O ciclo pode começar a encurtar ou pode começar a alongar, ficar mais distante as menstruações. Ela pode começar a ter insônia, ela dormia super bem e de repente começou a ter noites de acordar 3 horas da manhã, o clássico 3 horas da manhã de acordar. Ela pode começar a sentir dor na relação, secura vaginal, uma irritação muito diferente do que ela tinha antes, uma TPM muito mais intensa, um cansaço fora de si, ela não consegue mais fazer as mesmas coisas que fazia antigamente. Indisposição, né, Pri? Sim, uma dor de cabeça, às vezes até constante, sempre acorda com um pouquinho de dor de cabeça, é algo que ela não vai percebendo ao longo do tempo, mas de repente começa a incomodar muito. Então, os sintomas, eles são muito variados, né? E a gente tem que entender, enquanto médico que está cuidando dessa mulher, que esses sintomas podem sim estar fazendo parte desse declínio dos hormônios. E a gente também tem que lembrar que os hormônios da mulher e do homem também, né? Na verdade, da população toda, começa a cair a partir dos 35. Né? Todo mundo passa por essa fase. Sim.
Gente, é a partir dos 35, essa é a realidade. E é importante a gente falar aqui, né, Pri, porque a gente tende a normalizar. Porque nós mulheres que a gente tem essas múltiplas funções de maternidade, trabalho, relacionamentos, e cuidar, né, de nos cuidar mesmo, a gente acaba, às vezes, normalizando. Por exemplo, você falou nessa questão da indisposição. Então, a gente, às vezes, acaba normalizando. Sim. Ai, eu tô cansada, mas também porque fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, no treino não consegui treinar bem hoje porque eu tô cansada, porque não dormi bem essa noite. A gente acaba normalizando esses sintomas. Então, é importante a gente conhecer bem o funcionamento do nosso corpo, Sim. né? E isso é fantástico, porque esse ano, eu tô com 43, eu já venho sentindo algumas alterações há alguns tempos que eu venho acompanhando, mas esse ano, para mim, foi muito marcante nessa questão de alterações corporais, alterações, assim, da disposição, foi, assim, demais. Alteração de humor. Então, assim, esse ano, para mim, agora caiu a minha ficha. Thaís, você está em franco climatério, tá? E eu estou nessa aceitação. Porque, graças a Deus, né? Se a gente está entrando ainda para essa fase, estamos vivos, estamos envelhecendo. E hoje em dia, gente, a gente tem que lidar, e a medicina, né, está muito voltada para essa fase, porque antigamente a expectativa de vida era muito mais baixa. Então, você vivia muito menos tempo nessa fase. Hoje em dia, a mulher menopausada está muito ativa no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Às vezes, no climatério, mulheres tendo filhos mais tarde, né? Então, tá aí na questão da maternidade, crianças pequenas, que antigamente era muito mais incomum. Então, é muito importante a gente olhar para isso, e a gente tem recursos. É importante você estar fazendo acompanhamento com o seu ginecologista regular, se conhecer, identificar precocemente essas alterações, porque a gente tem também uma janela de oportunidade, né, Pri? Sim, é realmente isso que você falou, né? Muitas vezes a mulher na correria do dia a dia, porque hoje a mulher, ela quer ser uma super mulher, né? Ela quer dar conta de tudo também, e que às vezes é difícil. Mas, às vezes, nessa correria, a gente não para se observar, para olhar para dentro e entender o que é nosso, o que sempre foi nosso, o jeito de ser, e o que está vindo ali além, o que está mudando. Às vezes, a gente coloca a culpa de uma irritabilidade, de um cansaço no trabalho, ou das relações pessoais. Só que, ao longo do tempo, a gente começa a perceber que essas alterações têm algo a mais, né? Tem um porquê de estar acontecendo. Só que é muito difícil, de verdade, das mulheres, dos parentes, de qualquer pessoa que vive junto com essa pessoa, entenderem que isso pode fazer parte de uma fase de transição da vida da mulher. Porque nada mais é do que isso, né? O climatério é uma fase de transição entre a fase reprodutiva da mulher, que ela ainda tem óvulos e que ela pode engravidar, inclusive no climatério ela pode engravidar, né? Para a fase em que a mulher não reproduz mais. O marco da menopausa é uma fase que ela não reproduz mais. Não significa que ela não continua sendo mulher. Não significa que a vida não continua acontecendo e que ela não tem mais muito, né, para doar aí para a sociedade e para ela mesma, né? Então, é isso que você falou. Hoje em dia, a mulher, ela vive pelo menos 1/3 da vida na menopausa, no mínimo. No mínimo. E a gente tem que ter uma qualidade de vida, porque isso interfere, isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que usar os recursos que a gente tem, lógico, que dentro e de acordo com fazendo um acompanhamento com um profissional sério, né, com um profissional que entenda muito do assunto, um especialista, porque tem muita gente e hoje em dia a gente, com esse excesso de informações, acaba indo para caminhos não tão seguros. Então, a gente também tem que orientar muito bem as mulheres a procurar um profissional que especialize muito sério, muito ético nessa questão. Né? Realmente não é todo profissional que está apto a cuidar da mulher nessa fase. E eu falo isso com a maior propriedade porque eu já não estive apta, né, a tratar mulheres na menopausa. Assim que eu terminei minha residência, eu comecei a atender. Comecei a atender no consultório as mulheres e de cara eu percebi que eu não sabia nada sobre climatério e menopausa. A gente não é preparado para isso durante a nossa especialização. Não existe essa preparação. Existe uma receita de bolo, né? Sim. É isso,
caiu o hormônio, dá tal remédio. Existe isso, é isso que a gente aprende. Então, logo quando eu comecei a minha prática clínica fora do aprendizado, né, da residência, depois da faculdade, da residência, eu senti que a gente não aprende isso. Então, você precisa buscar mais conhecimento para poder estar apta a cuidar dessas mulheres. Com Por certeza. isso que logo eu fui procurar uma especialização em ginecologia endócrina para realmente poder estar apta. Né? E eu recebo muitas pacientes no consultório que chegam me questionando isso. Mas por que nunca me falaram isso? Tá Por que eu sempre vinha com essas questões? Eu já vinha falando que eu estava com um sono alterado, meu corpo está mudando, mesmo eu comendo a mesma coisa, fazendo atividade física. Esse cansaço, eu não consigo mais fazer nada, eu estou irritada, nem eu me reconheço. Mas todo mundo fala para mim que tá normal, porque eles me mostram meus exames e tá tudo normal. Por que nunca ninguém me falou isso? Eu recebo muita paciente assim. Gente, vocês viram que na medicina a parte clínica, os sinais e sintomas são os mais importantes. Exames são complementos, né? Então, propriamente a gente diz exames complementares, que, lógico, ajudam muito num diagnóstico, mas o mais importante é o que apresenta o seu corpo, sinais e sintomas. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E que legal você falar isso, Pri, tá vendo? A importância disso, de você procurar um profissional que realmente tenha todo esse conteúdo para poder nos ajudar, né? Sim. E aí você comentou sobre as alterações do corpo, Pri. Tenho certeza que a galera já falou, quero saber mais. Tenho certeza. Conta mais pra gente das principais queixas para você, envolvendo as alterações da aparência física mesmo, tá? Da imagem da mulher dessa fase. Que aparecem demais. Que aparecem demais esse ano, para mim. Que você sentiu. Nisso, muito. A mulher, quando vai deixando de produzir os hormônios, né? E o primeiro hormônio que cai é a progesterona, na maioria das vezes. A gente nunca... eu sempre falo, né? Medicina não é uma ciência exata. Então, para a maioria das mulheres, a progesterona vai ser o primeiro hormônio a cair. Tá? E a mulher, ela fica em uma situação que a gente chama de predominância estrogênica, nessa fase de climatério. Tem um desbalanço entre os hormônios. E aí, a gente já começa a sofrer com as alterações do corpo. O corpo já vai sentindo com isso. E a primeira coisa que acontece, além da face, né, que é a sua parte, né, que o rosto realmente vai ficando mais caído, vai perdendo aquele viço, né, do rosto. Derretido. A face derretida é um marco, né? É um marco muito específico que, inclusive, começa a acontecer até um pouquinho antes, né? O colágeno já sofre muito com essa falta de hidratação, né, que é promovido também pelo hormônio, mas também a gente tem uma alteração muito específica no corpo da mulher. A mulher, ela começa a perder aquele formato de cintura, né, de mulher violão, e ela começa a ficar com uma cintura mais quadrada, a barriga mais projetada para frente. Então, a principal queixa é: eu tenho uma barriguinha que eu não tinha antes e que não vai embora. Ai, que desespero. E não é só a parte estética, né? O estético é o que está sendo mostrado por fora. Sim. Mas o que está acontecendo lá dentro? A gente está tendo o crescimento das células de gordura visceral, que é aquela que entremeia os órgãos. E essa gordura visceral, ela vai piorar a parte estética, mas ela vai te colocar num risco maior de desenvolver doenças metabólicas, principalmente as cardiovasculares. Olha a importância, então, da gente se conhecer e estar bem atento a isso. E, Pri, eu vou te falar uma percepção pessoal minha. O que eu senti esse ano, primeiro foi um aumento discreto de peso, e eu sou uma pessoa que sempre fui contra... Sempre não, mas nos últimos 10 anos, assim... Sempre fui muito controladinha, faço atividade física regradíssima todos os dias, me alimento super bem, faço acompanhamento com a Nutri. Lógico, a gente dá umas escorregadas, né? O meu ponto fraco, né? O meu ponto fraco é o chocolate. Então, assim, eu dou umas escorregadas, mas essas escorregadas antes, tava tudo bem, assim, eu mantinha tudo igual. O que eu percebi esse ano é que eu não posso mais manter tantas essas escorregadas, porque essas escorregadas atualmente já interferem muito mais. Sim. Então, eu ganhei 2 quilinhos na balança que não somem. É uma dificuldade enorme, justamente porque o metabolismo cai, a sua taxa metabólica cai.
né? E a gente tem que prestar muita atenção também em algo que é muito menosprezado, que é o intestino. Né? O microbioma intestinal, que é esse pool de bactérias que a gente tem no intestino, ele sofre também com a alteração hormonal. E com isso, a gente fica muito mais resistente, principalmente à perda de peso. Enfim, 2 quilinhos na balança não somem. E além de tudo, eu nunca fui. Eu tenho uma genética muito boa para a questão de celulite, então eu nunca tive. Eu tive nas gestações, que depois das gestações, com o estilo de vida, melhorou. Mas esse ano eu comecei a ter bastante, ficar mais aparente. E que começou a me incomodar, porque eu não tinha. Toda mulher tem um pouquinho, tá? Mas eu não tinha. É pouco, mas me incomoda porque aumentou do que eu era. Não era o meu padrão. E também tá difícil. A gente faz tratamento, já melhorou. Faço tratamentos lá na clínica, drenagem, tudo. Mas foi um marco, assim, na minha percepção pessoal, na questão do corpo. Foi esses 2 quilinhos, que tá mais difícil. A questão da celulite. É isso. A minha pele eu tenho feito o preventivo, gerenciamento já há um tempinho, gente. Não chega a cair, né? Não, porque também aqui tem uns bioestimuladores, aqui algumas coisinhas. Mas, que é importantíssimo a gente começar também a fazer essa prevenção, né? Depois a gente vai ter um episódio aí com um fórum aí com dermatos pra gente falar bastante sobre isso. Então, eu notei mais nessa questão. Sim, a celulite, que pode ser celulite ou já pode ser parte de um lipedema, também faz parte dessa fase, justamente por conta disso que eu falei antes, da predominância estrogênica. Entendi. Porque a gente tem o costume de caracterizar essa alteração hormonal, a predominância estrogênica, mais estrogênio e menos progesterona, testosterona, os outros hormônios, em fases reprodutivas da mulher, né? Associar com doenças específicas como endometriose, miomatose, adenomiose, a TDPM, que é uma TPM muito mais intensa. Porém, nessa fase, a gente tem também a predominância estrogênica por conta de outro motivo, pela queda da progesterona. Entendi. E nesse cenário, aparece também esse aspecto na pele mais rugoso, que pode ser uma celulite que apareceu, mas também pode ser parte de um lipedema, que é uma alteração ali dentro, né? Do subcutâneo, da gordura que está embaixo da pele, que não é igual a uma gordura normal, é uma gordura muito mais resistente, que tem também receptor hormonal. Tá vendo, gente? Mais um sinal aí pra gente olhar. Então, a Pri falou bastante desses sinais. Sono, que é um dos principais pilares da longevidade, né? Com certeza. Interfere pra caramba, então fica atento. Então, você que antes dormia uma noite inteira e agora começa a acordar, fica atenta. Se você já não dormia e ainda mantém esse hábito ou piorou, então também fica atenta. Outra questão é calor, né, Pri? Os fogachos. Esse ano eu comecei a sentir 11 de madrugada, acordei suada, eu falei, o que tá acontecendo, gente? Os fogachos, né, que são os calores característicos dessa alteração hormonal, né, que eles começam antes da menopausa, não é toda mulher que sente. Tem mulher que vai sentir logo cedo no climatério, tem mulher que vai sentir só na menopausa e tem mulher que nunca vai sentir aquelas abençoadas. Né? Mas o fogacho, ele pode acontecer tanto de madrugada e aí atrapalhar na qualidade do sono, né? Quanto ao longo do dia, e muitas vezes durante o dia é tão prejudicial para a mulher quanto à noite, porque muitas vezes ela está trabalhando, ela está numa reunião, vem aquele calorão, ela fica envergonhada, atrapalha ali no dia a dia. Transpira, né? A gente tem, às vezes, mulheres que começam a ter uma sudorese mais intensa no rosto e o que elas contam é que entra no ouvido, fica uma situação... escorrendo, aquele suor, né? Exato, uma situação constrangedora, né? E o fogacho, ele é diferente de um calor normal de um dia quente. Ele é realmente uma sensação de calor muito intensa, que vem dessa região aqui da mama para cima e é rápido. Ele aparece, ele pode ou não vir acompanhado de uma sudorese, do suor caindo em qualquer região do corpo, não necessariamente na cabeça. E depois ele vai embora e vem um frio. Então, ele é bem característico. É isso que tem acontecido comigo à noite. Eu acordo, assim, o ar-condicionado, adoro ar-condicionado, tá no 18, eu me descubro...
Aí logo depois eu morro de frio e cubro. E eu fico nessa briga, às vezes, à noite, né? Não tá acontecendo com tanta frequência, mas começou a aumentar. Agora, Pri, quando a gente começa a aparecer esses sinais e sintomas, tem um tempo aí que, assim, quando você começa a ter isso, pode ser que daqui 5, 6, 10 anos seja a menopausa, tem uma média de tempo? A gente não tem como precisar ao certo quanto tempo vai demorar. Até existem alguns exames que podem nos ajudar, né? Como, por exemplo, é o caso do hormônio antimileriano, que a gente usa muito para avaliar a fertilidade, mas, na verdade, ele vai nos mostrar o quanto ainda tem né? De óvulos aí, lídipo ovariano no ovário. Então, ajuda a gente a entender mais ou menos quanto tempo tem para menopausa, mas não é um diagnóstico muito preciso. Entendi. Então, a gente não tem como ter essa certeza, mas é importante a gente saber que essa fase, né, e que já vem com os sintomas, pode durar até 10 anos. Até 10 anos, tá bom. É uma fase longa, né? Costuma começar com 40 anos. Tem mulheres que começam antes, porque se a gente pensar que a média da população brasileira, porque isso tem né, alteração em relação à altitude, né, aos países. Então, aqui no Brasil, a média da população é de entrar na menopausa entre 50 e 52 anos. 10 anos antes, seria em média 40 a 42. Só que tem mulheres que vão entrar na menopausa antes. Sim. Né, sem contar aquelas que vão ter diagnóstico de menopausa precoce antes dos 40 anos. Então, essa fase de climatério, ela também é muito inespecífica de quando vai começar. Mas a média pode-se dizer que é até 10 anos. Isso. Tomara que a minha, então, chegue só com 53. Quanto mais tarde entrar na menopausa, melhor. Melhor, né, Pri? Melhor. E tem a questão genética também, né? E eu acho que também hábitos, e aí isso eu queria que você, porque eu sei que você faz uma medicina bem integrada, né? E isso é importantíssimo. Que isso também pode interferir nessa questão hormonal e nessa questão do climatério e da menopausa, Pri, os hábitos de vida? Com certeza. Muito provavelmente você começou a ter sintoma agora e não mais cedo, porque você é uma pessoa que tem bons hábitos. Né? Os hábitos de vida, eles são essenciais para a manutenção da nossa saúde. E quando a gente fala de uma fase de queda hormonal, né, esses hormônios começam a cair, a gente tem os sintomas característicos dessa queda. Porém, se o seu corpo está todo inflamado, você se alimenta mal, você não pratica atividade física, tabagismo, alcoolismo, não dorme direito, ou seja, o seu corpo não está funcionando direito, os sintomas eles vêm mais cedo e muito mais fortes. Né? Tanto é que eu falo, quando a gente vai entrar em tratamento, né, para a fase, a gente sempre fala, hormônio, a gente está falando de cerejinha do bolo. Se a gente não preparar todo esse terreno, não melhorar o metabolismo, não tiver bons hábitos, não adianta a gente querer usar hormônio. Gente, então é isso, a gente tem que fazer o básico bem feito. Também sou repetitiva nisso, porque é estilo de vida. Então, você tem que ter hábitos saudáveis, cuidar da sua saúde integral, saúde física, saúde mental, né? Importantíssimo. Conexão, espiritualidade, tudo isso interfere no funcionamento geral do seu organismo, que interfere na parte hormonal. O hormônio, gente, é muito sensível, não é, Pri? É muito sensível. É muito, então eu acho que muita coisa interfere. O estresse do dia a dia. E, gente, estresse, assim, é muito difícil a gente ter uma redução dos fatores estressantes. Então, a gente principalmente vivendo em São né? Paulo, sendo mulher com essas 1000 funções, é muito difícil a gente diminuir os fatores estressantes. Mas o de como você vai gerenciar esse estresse, como isso vai interferir diretamente em você, isso a gente pode controlar. Sim. Por isso que é muito importante a gente também ter esse controle, que eu acho que dentro dos pilares aí da medicina do estilo de vida, o gerenciamento de estresse, pelo menos para mim, é o mais difícil. Então, eu indico para os meus pacientes acupuntura, terapia, meditação, né, técnicas de mindfulness, aterramento, né, essas coisas que parecem um pouco subjetivas, mas que, gente, ajudam muito. Trazem um benefício enorme. É só começar para poder, né, colher dos benefícios. Isso. A pessoa sente na hora, realmente. O problema é parar para fazer. Né? É o tal do tempo, né? Mas, gente, é o seguinte, a gente tem que arrumar um tempo
para ter esse autocuidado. Isso eu friso muito também para as minhas pacientes. Autocuidado não é um ato de egoísmo. Então, você tem que tirar um tempo do seu dia para olhar para você, fazer coisas por você apenas. Porque se a gente não está bem, e a mulher tem esse papel central de equilíbrio numa casa, numa família, se a gente não está bem, as pessoas também que a gente cuida não vão ficar bem. Sim. Então, a gente precisa primeiro olhar para si, para depois olhar para os outros e cuidar. E é um exercício diário isso, né? Da mulher entender que se ela não estiver bem, não adianta ela querer cuidar dos outros, né? E ela só pode cuidar dos filhos, do marido, de qualquer pessoa que seja importante para ela, se ela estiver bem. Então, ela em primeiro lugar. Mas como é difícil, né? É muito difícil, a gente se culpa, a gente às vezes não se sente merecedora, né? E, nossa, gente, é isso. E não encarar essas alterações que a gente... essas explosões, que eu encarava como, tô cansada hoje, trabalhei mais, putz, os meninos hoje estão mais agitados e aí me irritaram um pouco mais. Não, essas pequenas nuances a gente tem que ir percebendo essas mudanças e já entrar atuando, né? Sim. E hoje em dia a gente tem tanta informação, tanto profissionais capacitados que podem ajudar, né? E eu gosto muito de aplicar isso no meu dia a dia no consultório. A gente está com um projeto lindíssimo, que é o projeto Adora-se. A Pri faz parte desse projeto lá da minha clínica. Depois eu vou gravar um episódio só falando sobre ele para vocês. E a Pri faz parte, é uma das profissionais que vai fazer o acompanhamento da paciente nesse programa, para a gente ver essa questão hormonal e fazer uma abordagem totalmente integrativa para trazer uma qualidade de vida e uma melhora ali na autoestima, né, da mulher, enfim, na essência, né? E você falou uma coisa muito importante, tá? Que é isso realmente de você perceber e entender o que está acontecendo com você, né? Que você falou, eu fiquei mais estressado com os meus filhos. E muitas vezes a gente vai colocando desculpas. Foi o trabalho, foi alguma briga que eu tive, né? É normal eu ficar estressada por conta disso, só que a gente não vai percebendo que está além. E muitas vezes o que eu percebo também é que a mulher é muito incompreendida nessa fase. Muito, né? muito. Em vez dela receber ajuda, de alguém virar para ela e falar assim, realmente, pode ser que você esteja mais estressado em tal momento, ali, será que não está em tal fase do seu ciclo menstrual? Como que você está se sentindo? Me conta. A mulher, ela geralmente recebe alguns conselhos do tipo, você tá ficando louca, você precisa procurar um psiquiatra, isso é depressão. Né? Você não tá bem. Você não tá bem. E se ela, por um acaso, aventa de falar assim, eu acho que eu tô com uma alteração hormonal, deixa de besteira. Frescura. Você tá doida, entendeu? As mulheres recebem demais. Você tá cansada. Demais isso. Não é incomum de eu receber no consultório muitas mulheres, a maioria, tomando antidepressivo, porque começaram a ter esses sintomas, direto já foram orientadas a procurar um psiquiatra, e aí eu não estou nem falando que é ou não é depressão, mas a gente tem que avaliar o todo, né? Porque realmente pode ser parte dessa fase de climatério, só que não resolve porque justamente não é só isso, pode até ter a doença, mas tem todo esse você cunho melhora hormonal. Uma engrenagem apenas, mas e o restante, né? Então, gente, assim, maridos, filhos, parceiros, amigos, assim, percebam também e olhem com um pouquinho mais de atenção a essas alterações, porque a gente precisa desse acolhimento, desse entendimento. A gente já se cobra tanto. Então, a gente, às vezes, não se dá o direito de achar que tem alguma coisa errada com a gente. Eu tinha muito isso. Eu falava, não posso estar com alguma coisa errada. Eu sou o centro da minha família, eu não posso fazer nada. Só que tem uma hora que seu corpo... A gente tem que ouvir os sinais do nosso corpo. E tem uma hora que o seu corpo vai falhar. Então, por isso que tem um monte aí de mulheres nessa faixa etária, tudo com quadros de ansiedade, depressão, burnout, porque acabam não tendo esse autocuidado, esse olhar mais integrado, esse olhar mais individual, gente. Isso não é egoísmo, a gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar,
né? Eu, se Deus quiser, vou chegar nos 100 anos bem, com uma baita qualidade de vida. A gente sempre tem que prezar, né? Eu sempre falo isso, que tratar qualquer sintoma, qualquer coisa que esteja acontecendo no seu corpo, é a gente prezar pela sua qualidade de vida e pela sua longevidade, porque não adianta nada a gente viver mais, mas não viver bem. Com certeza. Agora, falando um pouquinho de tratamento, Pri, da parte de reposição hormonal, a gente sabe que tem aquela janela de oportunidade e que tem muitos recursos que a gente pode utilizar. Então, vamos falar um pouquinho disso, da reposição hormonal. Tem o tabu do câncer de mama, né? A gente está no Outubro Rosa, é importante a gente lembrar isso, mas... mais uma vez eu repito, a medicina evoluiu muito e está estudando muito esse assunto, porque a gente está muito ativo e não é para a gente ter a ideia de uma mulher menopausada de outras gerações, até a geração das nossas mães, que era aquela senhorinha de óculos que já não trabalhava, que só ficava em casa, e que não era mais tão produtiva. Hoje em dia, a nossa produtividade e a nossa produtividade, nossa mentalidade, está muito ativa, começando, tá crescendo, a gente está crescendo. Eu falo que eu estou na melhor fase da vida, gente. Então, a gente não pode mais encarar como era antigamente, que essa fase já é uma fase de declínio. Muito pelo contrário. Eu costumo falar para as minhas pacientes, se você olhar para sua casa, por exemplo, se você tiver filhos, por exemplo, seus filhos estão crescendo, você já está melhor no trabalho, financeiramente, pode estar estabilizada aí, tanto amorosamente, casada, solteira, na fase que você se encontra, está na melhor fase. A gente tem que aproveitar. É isso. Né? Tem que aproveitar para viver bem nessa fase. E o tratamento, ele está aí para nos ajudar a viver justamente isso, com qualidade de vida e ter mais vida, porque carência hormonal também faz a gente viver menos. Olha. Né? Essa fase de alteração hormonal, e aí até o que você falou de janela de oportunidade, quando a gente fala de janela de oportunidade para iniciar um tratamento hormonal na menopausa, a gente já está falando do início da menopausa, né? Tem esse intervalo de 10 anos desde a data da última menstruação, porque a menopausa é caracterizada por isso, né? A gente faz um diagnóstico retroativo. Então, a mulher parou de menstruar, a gente conta 12 meses. Deu 12 meses que não veio mais menstruação, ela está na menopausa. Só que nessa fase nem sempre é assim. Menstruei e não menstruei nunca mais. Geralmente a mulher fica irregular, pode ficar 3, 4 meses sem sangrar, de repente tem uma menstruação e aí a contagem sempre vai reiniciando até ter 12 meses de amenorreia, que é a parada da menstruação. Teve esse marco, a gente pode contar 10 anos, que é a janela de oportunidade, para iniciar uma reposição hormonal. Certo. Tá? Por que existe esse termo de janela de oportunidade, que é muito bem aceito, né, por todos na área? Porque a gente sabe que nessa fase, até 10 anos depois da parada da última menstruação, a gente vai ter muito mais benefício no início de uma reposição hormonal do que risco. Né? Depois desses 10 anos, sem ter feito reposição hormonal, ou seja, sem cuidar muito bem da sua saúde, você pode ter aumento de risco, principalmente cardiovascular. Né? As suas artérias já não podem estar aptas a receber aquele hormônio, e aí a gente pode estar aumentando um risco, principalmente dessas doenças cardíacas. Entendi. Né? Então, esse termo de janela de oportunidade é justamente para a gente fazer mais bem, né, do que mal. Tá? Mas eu acho muito importante falar que isso a gente está falando só de menopausa, mas e antes? E antes, né? isso. Toda essa trajetória do climatério que pode durar 10 anos. Reposição hormonal, ela não espera o nome menopausa. Tá. Né? Reposição hormonal, ela começa quando é necessário. Né? Não existe um dia correto, né? Um marco correto, não existe a gente esperar até a fase da menopausa. Por que a gente vai esperar os hormônios que já estão oscilando, já estão diminuindo, caírem com tudo para então resgatar? Por que você vai esperar o carro parar? Né? Exatamente. A Paty falou isso no outro episódio. Por que você vai esperar o carro parar se você pode, né, fazer a manutenção antes? A gente não precisa, né? E tem muitas mulheres que acabam esperando esse marco, né? Eu ainda não entrei na menopausa. Eu ainda não entrei no... Tô sofrendo, mas eu ainda não entrei na menopausa, então eu tenho que esperar. Isso não é verdade, até porque se a gente esperar a menopausa aparecer, né, esses 12 meses sem sangrar, vai ficar muito mais difícil fazer a reposição hormonal. Tá. A gente tem que lembrar que tudo que entra no nosso corpo,
age como um chave fechadura, né, que a gente fala. Então, tudo que a gente coloca para dentro tem que se ligar no receptor para poder ter uma função adequada. Se a gente fica muito tempo sem hormônio, né, essa fase de transição em que os hormônios vão caindo, esses receptores eles vão entrando em apoptose, eles morrem. E aí, no momento em que a gente precisa fazer uma reposição, então, cheguei na menopausa, eu tenho muito pouco receptor. Eu preciso usar muito mais hormônio para ter um efeito mais ou menos. Né? Então, você já pode começar antes da última menstruação. Reposição hormonal, ela tem que começar o quando for necessário, o quando surgir sintomas, né? Logo que iniciaram os sintomas, a gente já tem benefício, porque a gente já consegue melhorar a qualidade de vida e a gente já consegue ir fazendo a prevenção, principalmente de doença cardiovascular, metabólica e doença óssea. A mulher, depois que entra na menopausa, se a gente esperar chegar até a menopausa, a gente aumenta muito mais o nosso risco de infartar do que os homens, por exemplo, né? Você sabe muito bem, né, casada com um cardiologista, que o homem infarta muito mais do que a mulher antes da menopausa, só que esse risco ele fica inverso depois da menopausa. Então, a gente já vai fazendo a prevenção dessas doenças, né, sem contar na nossa cabeça, né? As mulheres já percebem muito antes o brain fog, que é essa névoa mental, o esquecimento das palavras, do que ia fazer. Peguei o celular para fazer alguma coisa, Pri, não lembro. Eu tô com muito, gente. Esqueci de falar isso. Esse ano também. Esse ano também senti isso, gente. Meu Deus, eu comentei com 2 amigas ontem. Eu fui falar com elas. Uma amiga tinha pedido para eu avisar o marido que estava no jogo, para ele subir. Isso, ela pediu, eu desci, fui lá na quadra e sentei. De repente, ele apareceu na minha frente e eu precisava falar alguma coisa pra você. Aí a minha amiga olhou e falou assim, eu tô nessa também. Aí a outra, eu tô nessa também. Eu falei, gente... Hormônio é neuroprotetor também. Olá, viu? Né? Por isso também que a mulher tem muito mais Alzheimer do que o homem. Doenças neurodegenerativas, né? Então, tem 1 milhão de coisas quando a gente fala em reposição hormonal, do porquê os hormônios são tão importantes. Só que a gente hoje em dia, na verdade, sofre com um trabalho que foi realizado muito grande, né, que é o WHI, que é o maior trabalho que foi realizado na área de reposição hormonal e câncer de mama. E hoje em dia a gente ainda sofre com o resultado desse trabalho, que é um trabalho muito importante, é o maior que existe, mas que trouxe a cancerofobia, né, para todo mundo em relação à reposição hormonal. Então, a maioria das mulheres ainda hoje não quer usar o hormônio porque tem medo de câncer de mama. Só que a gente tem que entender o que trouxe nesse trabalho e o que a gente tem hoje em dia, porque é um trabalho antigo, por mais que seja o maior, né, ele é mundial, por mais que seja o maior, o que a gente tem hoje em dia. Foi um trabalho realizado com mulheres mais velhas, não estavam nos primeiros anos da menopausa, e com utilização de hormônios sintéticos, tanto estradiol sintético, né, que seria o etinil-estradiol, que é um tipo de estrogênio que veio derivado do xixi dos cavalos, das éguas, né? E também uma progesterona sintética. Esses hormônios, eles aumentam o risco de câncer de mama, assim como o anticoncepcional, né? Porque a formulação é muito similar. Hoje em dia, a gente trabalha com hormônios bioidênticos, isomoleculares, são todos sinônimos, né? Nada mais são do que hormônios que têm a mesma estrutura molecular dos hormônios do nosso corpo. Esses hormônios, eles vão nos proteger e não vão aumentar o nosso risco. A gente está vendo a riqueza de informação. Então, procure um profissional que saiba tudo isso. E, lógico, que não é indicado para todo mundo, né? Não, eu sempre falo que reposição hormonal, eu tenho um jargão, vamos dizer assim. Eu sempre falo, reposição hormonal tem 2 pré-requisitos. Você tem que poder, não ter nenhuma contraindicação, e você tem que querer. Sim. Porque a mulher que não quer fazer reposição hormonal, muito bem orientada, entendendo o que vai trazer para o corpo dela de risco e benefício, né, de fazer essa reposição hormonal ou não, ela tem essa escolha. A mulher, ela tem que participar, né, da decisão entre fazer um tratamento ou não. Então, a gente precisa desses 2 fatores, ela poder e ela querer, né? E isso a gente já começa no climatério. Né? Sempre que possível, a gente preza pelos hormônios que são isomoleculares, né? Que é o estradiol, bioidêntico, que é a progesterona, e muitas vezes a gente também utiliza da testosterona. Né? Existe vez para os hormônios sintéticos? Sim, tem algumas mulheres que, por conta de terem
alguma doença específica, às vezes vão precisar fazer uso de hormônio sintético. Mas todo esse acompanhamento tem que ser feito muito de perto. Porque, como eu falei lá no começo, antigamente a gente aprendia uma receita de bolo para tratar, né, essa fase. E a gente sabe que tem que ser muito, muito individualizado, principalmente na fase do climatério, em que as alterações estão acontecendo e elas são sutis, mas já trazem muitos sintomas. Então, isso precisa ser muito bem acompanhado e não necessariamente dosado num exame de sangue. Entendi. Olha, gente, tá vendo? É isso. Nossa, quanta informação, Pri. É difícil, né? Eu sempre falo para elas, às vezes eu estou explicando em consulta, e elas ficam meio assim, nossa, quanta informação. Eu falo, eu sei, é muita coisa. Digere a informação que a gente está conversando. Processa tudo e a gente vai conversar. Isso. E, gente, tem que fazer a consulta, os exames preventivos, né? Regularmente no seu ginecologista, isso desde cedo. Sempre, e né? sempre acompanhar com uma pessoa que te conheça também, que você tenha muita afinidade, essa relação médico-paciente. Principalmente a mulher com seu ginecologista, gente, é fundamental. Você precisa ter esse 100% de confiança e segurança, Até porque, eu sempre falo, não necessariamente a gente vai acertar de primeira, né? Um corpo é muito diferente do outro, a gente não entende qual que vai ser a reação do seu corpo, do corpo de outra pessoa, com determinado uso de hormônios, de medicação, de suplementação, de qualquer coisa que a gente coloque para dentro, né? Seja qual for a via. Mas, então, a gente tem que fazer esse acompanhamento de perto, porque muitas vezes a gente vai precisar fazer finos ajustes até chegar no ponto ideal. Eu recebo muitas mulheres que já também fazem reposição hormonal, mas falam, mas não funciona para mim, eu tenho muito sangramento, eu tenho muito efeito colateral, e às vezes demora até a gente estabilizar. Eu tenho uma paciente que eu sempre lembro dela porque me marcou muito, porque eu acho que o sucesso da paciente é o nosso sucesso também. Com a gente certeza, fica muito muito feliz, né, quando elas ficam muito bem. Então, eu tenho uma paciente que ela está com 59 anos e ela teve uma luta para chegar até um tratamento que ficasse bom para ela na menopausa. Quando ela me procurou, e ela nem é daqui de São Paulo, ela já estava com 5 anos de tratamento e não melhorava, só tinha sangramento. E quando a gente ajustou, ela virou para mim e falou assim, se eu estive na menopausa, eu não sei o que é isso. Nossa, eu falei, gente, marcou não demais. Não tem nada que pague essa satisfação de você poder ajudar alguém. Você imagina, ela estava muito mal e hoje em dia ela fala, eu nem sei o que é menopausa. E, gente, eu acho que a gente tem esse propósito, né, de fazer o bem, de ajudar a pessoa. Isso é maravilhoso. É muito gratificante, é maravilhoso, né? É muito gratificante. Eu sinto isso, eu procuro isso também com o meu paciente. É o seguinte, a gente dá a mão pro paciente e não solta. Estamos juntas porque der e vier. É isso. Vão ter montanhas, vales, e a gente vai segurar uma na mão da outra e seguir junto aí nesse trajeto, né? Nos altos e baixos, e sabendo que pode, às vezes, não ser o ideal para você naquele momento e tentar outras vias, né? Até porque a gente vai modificar essa reposição ao longo do caminho, porque a necessidade do corpo da mulher, por exemplo, que iniciou no climatério, vai mudando, né? Os hormônios, eles vão caindo, então eu vou precisando de doses um pouco maiores, né? Então, ao longo do caminho, isso precisa ser muito bem acompanhado e a gente entender também quais são as principais vias de administração desses hormônios, né? Porque antigamente se utilizava pílula. Pílula anticoncepcional, depois a pílula para repor hormônio na menopausa. E hoje em dia a gente sabe que a melhor via de administração é a via da pele, né? A transdérmica ou a que coloca embaixo da pele, que é o implante. Então, as vias que não vão fazer primeira passagem hepática, né? Tudo que a gente coloca para dentro do corpo vai passar pelo fígado. Quanto menos passar, melhor em termos de saúde para a gente. Ótimo. Né? Então, sempre que a gente puder também optar pelas melhores vias, e tudo isso tem que ser muito bem conversado, porque às vezes o que é bom para uma pessoa não vai ser bom para outra no dia a dia, né? De esquecer. É o que a gente fala, que foi bom para sua amiga, às vezes não vai funcionar para você. Geralmente não funciona. Exato. Né? Então, não siga a receita da amiga. Vai no seu médico que saiba ali, que te conheça e que te indique o melhor tratamento para você. Isso é muito comum, né?
falando nessa questão que você falou do implante subcutâneo, foi uma coisa que banalizou muito, porque as pessoas entenderam isso com outro propósito, um propósito de estética, de ganho de massa muscular. Então, meninas, né, de 20 anos, que não têm a menor indicação de usar, começaram a colocar em rodo. E aí você vê tantos efeitos colaterais, tantos malefícios, né? Sim. Fora as dosagens. Então, teve profissionais ali que simplesmente não tinham as informações, as indicações necessárias. E a paciente tem que entender que não é... hormônio ele é maravilhoso quando bem indicado e quando necessário. Exatamente. Mas quando você não tem indicação, gente, ele pode é trazer um malefício. Exato. Entendeu? Dentro da pele, acne, queda de cabelo, dentre N coisas. Mas internamente, né, cardiovascular, como a Pri já comentou, retenção hídrica, masculinização da paciente. Sim, e muitas vezes são sinais que aparecem que são irreversíveis, né? Então, gente, cuidado. Banalizou-se muito o tal do chip da beleza. Gente, não é esse o propósito do hormônio. O hormônio é para quem pode e para quem quer. Então, fica bem claro isso, tá? Procure um profissional. E, bom, para a gente só finalizar, o que seria de contraindicação para paciente fazer para reposição hormonal? Isso é muito bacana, né, da gente falar, porque tem também muitas mulheres que chegam falando assim, eu não posso fazer reposição hormonal porque eu tenho pressão alta, por exemplo. Né? Tem diversas patologias que já chegam falando que não pode fazer porque ouviu alguém falar que não podia. E, na verdade, reposição hormonal tem pouquíssimas contraindicações, né? Quem não pode mesmo fazer reposição hormonal, ou seja, tem contraindicação absoluta, é quem teve um câncer de mama pessoal, não é familiar, não é a mãe, não é a irmã, não é a avó, é pessoal. Então, se alguém teve um câncer de mama, não pode, embora já tenha estudos acontecendo nessas mulheres, né? São estudos difíceis, claro, mas já tem estudo também mostrando que pode ter uma proteção pós o câncer de mama, mas hoje em dia ainda é contraindicado. A gente não pode usar também quem tem um tipo de tumor na cabeça chamado meningioma, porque pode ter crescimento também dessas células tumorais com o uso principalmente do estrogênio. E a gente também não pode fazer em quem tem uma doença no fígado ativa, uma doença mais grave, uma cirrose, uma hepatite aguda, também não pode fazer. E também quem está com uma trombose, né? Quem teve uma trombose recente não pode. O resto, a gente tem que avaliar risco e benefício. Existem outras doenças que têm uma contraindicação relativa. Né? E sempre que a gente fala de relativo, a gente precisa avaliar risco e benefício. Para quem nunca passou por essa fase, não tem ideia do que pode aparecer de sintoma. Tem pacientes que chegam no consultório falando assim, se for para viver assim, eu não quero. Muitas. Eu não quero. Muitas. Então, às vezes, a gente tem uma contraindicação relativa e que o benefício vai superar o risco. Imagina você não querer continuar vivendo por o tanto de sintoma que você está sentindo. E isso não é incomum. Não, é muito frequente. Não é incomum. Então, o risco de desenvolver uma doença é menor do que o risco dessa mulher não continuar viva, porque ela realmente pode até, né, ter algum distúrbio psiquiátrico por conta disso, por conta de tudo que ela está sofrendo. Então, tudo isso tem que ser muito bem, né, avaliado e conversado com a paciente. Por isso que é o que você falou, precisa ter essa troca, né, muito de perto, muito importante. Você precisa confiar no seu médico, o médico precisa confiar em você para que tenha um bom resultado. E não vir já com a cabeça fechada. Gente, né? abre o coração e a mente, né? Ouça de pessoas confiáveis, de pessoas que entendem muito do assunto, né? Procurem profissionais sérios. Eu repito isso, gente. Cuidado com os profissionais e as informações que vocês ouvem. Redes sociais, gente, cuidado. Tem muita coisa, tem muita gente muito competente, mas tem muita gente que solta informações que influenciam demais e são informações não verdadeiras, né? Sim. Que não trazem benefícios, que podem até trazer malefícios. Então, tomem cuidado aonde buscar esse tipo de informações, né? Sim. Então, procure um médico que você confie, que você olhe no seu olho, que te veja por inteiro, né? Que tenha essa visão integrada realmente. E aí,
benefícios também, a gente falou muito da questão dos hábitos de vida, né? A gente sabe, então, o básico, né, gente? O básico bem feito. Uma alimentação saudável, hidratação, sono, né? Gerenciamento de estresse, atividade física. Para nós, mulheres... Musculação. É academia, gente. Não tem segredo. É peso. É exercício resistido. Se não tiver, a gente não vai ter o benefício adequado, tá? Eu sempre falo assim, o exercício resistido, que é a musculação, é o principal. O auxiliar pode ser qualquer outra atividade física que te dê prazer, que você goste. Você tem que continuar fazendo o exercício que você gosta. Mas mesmo que você não goste, a academia vai ser importante. E é tudo assim, questão de hábito e disciplina. Porque o seu cérebro vai te dando ali coisas que contra para você. Você vai fazer musculação. Seu cérebro já vai se proteger e querer que você sabote. Sim. Você tem que ir brigando com ele até que ele canse de brigar com você e veja que isso é um hábito, se tornou automático e ele não vai mais ficar te bloqueando. Então, é questão de hábito, gente. Tem que fazer. Vai fazer muito bem. Você quer chegar nos 100 anos com uma qualidade de vida... Comece a colher, né? Comece a plantar já. Quanto antes, melhor. Eu gosto muito de falar para as pacientes, a gente tem que produzir o nosso banco de músculo desde cedo. Porque a gente quer chegar lá na frente e poder ir ao banheiro sozinho, fazer coisas básicas, sentar e levantar. Entendeu? Porque senão a gente não vai conseguir. Porque com a carência hormonal fica mais difícil produzir músculo. Então, a reposição hormonal também ajuda nisso e ninguém vai ficar musculosa. Porque também existe esse receio. Tabu, né? Se eu for usar testosterona, eu vou ficar enorme. Isso não vai acontecer. Tá? Mesmo que treine muito, não vai acontecer. Mas a gente precisa produzir esse banco de músculo. Ele que vai trazer saúde, que vai oxigenar o nosso cérebro, que vai bombear o coração. Ele que vai trazer realmente essa longevidade. Né? Mas uma coisa muito, muito, muito importante que eu falo para as minhas pacientes, principalmente as que chegam ali, né? Chegam já pedindo ajuda. Eu falo muito para elas assim, eu não vou te cobrar musculação agora. Primeiro eu vou te ajudar. Primeiro eu vou melhorar como você está se sentindo, porque muitas vezes elas estão na cama, não conseguem sair da cama. Sim. E aí isso gera mais uma culpa para ela. Eu não estou conseguindo ir. Exato. Então eu sempre falo, primeiro eu vou te ajudar a sair da onde você está. Depois que você saiu, aí é com você. Você precisa fazer, porque os hábitos de vida, eles são os que mais vão te beneficiar, mais do que o hormônio. Impactar em tudo. Para a mulher que não pode usar hormônio ou que não quer usar hormônio, né, aqueles 2 pilares, a gente melhorando os hábitos de vida, alimentação, tratando o intestino, muitas vezes essa mulher zera os sintomas. Porque a gente também muitas vezes fica muito focado no hormônio e ele é realmente a cerejinha do bolo. A gente precisa tratar esse metabolismo. Risco de câncer, que é o que a maioria das pessoas tem medo, né? O que mais gera mutação no nosso corpo? É realmente assim, o nosso metabolismo alterado. São os maus hábitos, o consumo excessivo de álcool, a alimentação alterada. Isso é o que mais inflama o nosso corpo, que tem ligação direta com o surgimento de câncer. Então, gente, é isso. Não tem segredo, é fazer o básico bem feito. Outra alteração que a gente acho que não falou, sobre libido, né? Que é muito importante também. Para a mulher já é diferente do homem. E nessa fase, climatério, menopausa, a nossa libido vai para o chão. Isso interfere no relacionamento, que te gera mais estresse, você já está se sentindo mal, a autoestima já está baixa, aquela aceitação que você não tem. Ainda tem essa cobrança que, gente, faz parte, sim, do relacionamento. Então, é importante também documentar essa alteração, né, Pri? Sim, a queda de libido, ela vem junto com todas essas alterações, né? Geralmente não é o primeiro sintoma que a mulher traz, mas às vezes ela traz mesmo antes do climatério, né? E isso tem que ser perguntado na consulta. Eu acho que é a primeira coisa, né? Desde o meu comecinho ali de médica, que eu abordo esse assunto em consulta. E eu sempre recebi assim, feedback falando, nossa, nunca ninguém tinha me perguntado sobre como é isso para mim. Então, é algo que tem que ser perguntado, não é espontâneo da mulher vir trazendo sempre essa queixa, às vezes sim, mas não é espontâneo. E, de fato, a nossa libido, ela tem uma interferência hormonal. A gente sempre fala que é multifatorial. É multifatorial, né? Com certeza. Quando a gente fala que é multifatorial, a mulher ela precisa estar se sentindo bem, bonita,
O parceiro tem que estar legal com ela também, relacionamento tem que estar tudo certeza. bem, que começa, né, de manhã, sim, né? sim. Então, se falou atravessado, acabou a libido, Com né? certeza. O dia inteiro. E também a parte hormonal. Então, também é muito fácil, às vezes, as pessoas falarem assim, é multifatorial, então não é só hormonal. A gente precisa ir resolvendo todos os fatores. Com certeza, né? tá vendo? Se o marido vai lá já lavar a louça do jantar, aí você ganha um crédito, Tem que entendeu? ajudar, De botar as crianças né? pra dormir. É isso, né? O trabalho precisa estar tudo bem, você precisa estar se sim. sentindo bem, Com né? certeza. Estando bem, a gente tem que resolver a parte hormonal. E a parte hormonal, ela afeta de duas formas. Primeiro que a relação precisa ser boa para você não pode sentir dor. E é muito frequentemente essa fase associada à dor na relação. Porque com a queda dos hormônios, e aí principalmente dos estrógenos, do estradiol, do estriol, a mulher passa por um ressecamento vaginal. Né? A vagina já não fica mais tão lubrificada e mesmo no dia a dia, às vezes Sim. até dói para limpar um xixi que a mulher foi ao banheiro. Então, fica ressecado, coça, arde e ele vai realmente fechando, Atrofiando. porque aquele mesmo colágeno que vai sofrendo Na aqui no pele. rosto, sofre lá embaixo também. O colágeno Sim. fica ressecado, a gente precisa reativar essas Sim. fibras ou até mesmo produzir novas, né? Por isso que é tão importante a gente olhar para a dor, para o ressecamento, porque eu sempre falo, se você sabe que vai doer, por que você vai se colocar naquela situação de perigo? Exatamente, né? exatamente. Então, isso já se afeta a bloqueia. libido, né? Então, isso precisa tratar, né? E o tratamento de ressecamento vaginal, geralmente, né? Tem os dois melhores que eu gosto de falar, que é o hormônio local ou o laser, assim como no rosto, né? E também a gente precisa tratar do que está acontecendo no corpo todo, né? A libido, ela tem relação, então, com o hormônio estrogênio, né? Estradiol e estriol, e com a testosterona, que é o hormônio da felicidade, Isso. da libido de viver, né? Da libido de viver, não só da parte sexual. Sim. Então, a testosterona pode ser muito importante também. Não é todo mundo que vai usar testosterona, mas muitas vezes ela vai ajudar muito no desejo sexual e no orgasmo também, no prazer que aquela mulher vai ter durante a relação, na sensibilidade. Então, tudo isso pode melhorar com uma reposição hormonal correta, né? Adequada. sim. Nem pouco e nem Nem muito, muito. né? O ideal para cada pessoa. Gente, a gente poderia ficar falando aqui Horas e horas. e horas desse assunto. Tem muita coisa para falar. Eu prometo que eu trago a Pri num outro episódio pra gente falar mais, porque eu sei que, assim como eu, vocês estão aqui sedentas por mais e mais informações desse assunto, mas já tá dando aqui nosso horário. E, Pri, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui dar essas informações de suma importância para a nossa vida, né? Para nós mulheres. E fala pra gente qual que é o seu perfil, suas redes sociais. Quem quiser te procurar para saber mais, para passar com você, fala pra gente seu contato. Obrigada, tá? Imagina. Foi um prazer enorme vir aqui com você e parabéns pela iniciativa, Ai, né? Porque é muito obrigada, importante Pri. você ter realmente esse canal de informação, que é isso que a gente está tentando veicular mais sobre essa fase, né? 40+. Obrigada. Sim, imagina. E o meu Instagram, então, é @DRA_doutora.PriscilaHaime. Haime é H-I-M-E. Isso. Né? Isso Pri, mesmo. e para finalizar mesmo, se você pudesse falar uma frase para essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Não só mulheres, mas, enfim, os parceiros, tudo. Que frase, assim, de impacto você falaria? Olha, agora você me pegou assim de surpresa, né? Aí você já pensa. Na surpresa, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria é: pare e se observe. Olhe para dentro e entenda tudo o que está acontecendo no seu corpo. Se priorize e busque ajuda, porque a gente tem como melhorar. Você não está fadada a viver dessa forma. Ai, que lindo. Tá vendo, gente? Autoconhecimento. No final, tudo se resume a isso, né? É isso. Busca de autoconhecimento. Com Pri, certeza. obrigada, amei, Obrigada. amei, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Se você gostou, compartilha esse episódio com o máximo de pessoas que vão entender todas essas informações, que buscam por isso. É tão importante nós mulheres nos apoiarmos. Curta também o meu canal e compartilhe para quem você achar que faz sentido. Um beijo enorme e até o próximo episódio. Tchau, obrigada, tá?